Oi, tudo bem? Hoje é mais um episódio do Receita Contada e vai ser o primeiro episódio com uma receita internacional. Vou trazer uma pessoa muito especial, uma amiga de família e madrinha de um dos meus irmãos, a Sandra. Eu tô na casa dela, né? Vou chamar ela aqui, pode vir. Oi, Rô. Tudo bem? E o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um arroz caldoso, que é um prato bem típico da Espanha. Ah, legal. A Sandra morou na Espanha já por algum tempo, né? Dessa vez a gente vai fazer o processo inteiro, né? Desde o comecinho mesmo. Como que chama mesmo a técnica de cozinha? A introdução, que você deixa tudo pronto. O mise en place. O mise en place, hoje a gente tá chique aqui. E daí ela vai contando um pouquinho da história dela. Tanto essa história internacional aí, a experiência vivendo na Espanha, quanto depois a experiência com gastronomia, agora com nutrição também é bem legal. Então a gente vai fazer o arroz caldoso hoje. Isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um caldo, tá? Então o mais importante de um arroz, assim como o do risoto, o arroz caldoso, o mais importante é você ter uma base, que é um fundo, que é você ter um caldo gostoso. Então a gente primeiro vai preparar o caldo e aí a gente começa a preparação do prato em si. Normalmente a gente usa, depende do que você quer, o caldo ele pode ser mais forte ou mais suave. Como a gente vai usar a costela, que ela tem um sabor já mais predominante, então eu vou fazer um caldo mais suave, com cenoura, com alho, com cebola, um caldo mais suave. E pelo amor de Deus, nunca use caldo pronto, tá? A gente sempre prepara um caldo. Você pode ter aparas, por exemplo, eu preparei um frango, eu tenho os ossos. Prepara um caldo gostoso com essas sobras, sabe? De cebola, que às vezes você tira aquela partezinha feia da cebola e acaba descartando. Então é interessante você ir guardando tudo isso e transforma num caldo bem gostoso. Faz um fundo e aí você consegue congelar e aí você tem essas porções congeladas e quando você for fazer o arroz, você já tem o caldo congelado. Aí basta descongelar, aquecer e você prepara. Legal. Tá? O não uso desse caldo pronto veio mais desse seu curso de nutrição ou você já não usava? Não, eu já não gostava. Eu já nunca gostei muito desse, porque eu acho que ele predomina muito, ele tem um sabor muito intenso. Então eu prefiro sempre o caldo mais suave para você preservar o sabor do que você está fazendo. Porque a partir do momento que você começa a usar esses ingredientes prontos, vamos dizer assim, você acaba determinando um sabor daquilo e você acaba tirando o sabor real do alimento. E quando você faz, você tem esse sabor real, essa coisa gostosa que você fala de comida caseira. Isso que era outro ponto, né? Eu quero falar que além de ser industrializado, né, tem muito sódio, né, que o pessoal fala. Isso. E o gosto da comida vai ser sempre igual também, né? Sempre você vai igual. usar sempre o mesmo tempero, vai estar sempre com o mesmo sabor ali. Isso. Aí você às vezes fala, mas eu tô usando frango ou eu tô usando carne de porco, mas vai ter o mesmo sabor. E aí vem a parte da nutrição, né, que assim, são altíssimos em sódio e em gordura. Então não é uma coisa legal. É melhor você usar sempre o caldo pronto. E a gente tem uma coisa que a gente desperdiça muito, principalmente no Brasil, o desperdício é muito grande. E todas essas aparinhas, elas podem virar caldo. E elas têm nutriente, elas têm coisas importantes pra gente. E pode ser a casca mesmo? Pode. É que a casca da cebola, o problema dela é que ela dá cor. Então eu não aconselho muito. Mas, por exemplo, a gente sempre tira aquela camadinha branca de fora da cebola, que ela tá meio feinha, tal. A gente fala, ela tem aquela pelezinha, e a gente acaba descartando. Não, a gente vai fazer um caldo com ele. E o caldo pega gosto assim rápido mesmo? Pega. A gente tá fazendo agora na hora mesmo, né? Sim. Eu achava que era muito de cozinhar por muito tempo, pra soltar. Sim,
Tem caldos, quando você quer fazer um fundo escuro, por exemplo, aí você vai levar mais tempo. Então você precisa desse tempo de ficar apurando, às vezes uma hora e pouco. Mas como a gente quer isso, um caldo mais suave, então a gente consegue preparar agora, tá? Mas se é um caso que eu quero um risoto com sabor muito intenso, por exemplo, aí sim. Às vezes a gente deixa, às vezes, 2 horas aí até dissolver o osso. Eu tinha comentado que a Sandra é amiga de família há muito tempo, né? E para mim foi marcante quando ela foi para Espanha e o envolvimento dela com a gastronomia quando ela foi para lá, né? Foi mais ou menos isso. Isso. Você já gostava de fazer... Eu lembro até quando eu era criança ainda, sei lá, uns 10, 11 anos, que teve uma aposta por causa de uma música e daí ela teve que fazer cachorro-quente, que era o pagamento dessa aposta aí, no momento que o cachorro-quente estava chegando com mais força em São Paulo ainda. Pois é, né? Porque era sempre assim, né? Quando eu perdi alguma coisa, eu sempre tinha que pagar em comida, né? E daí foi pra Espanha, né? E daí lá começou a se envolver mais com gastronomia, com confeitaria. Sim, aí eu abri a Le Sucré, né? E aí eu comecei a trabalhar com bolos artísticos. Então eu falei, bom, cheguei lá na Espanha, falei, e agora? Eu vou trabalhar com o que aqui, né? Eu casei, aí eu me mudei pra lá e eu falei, eu vou fazer o que aqui? E aí eu falei, não, eu vou juntar 2 coisas que eu gosto muito, que é a cozinha e a arte, que eu sempre gostei muito de pintar, de artesanato. E lá, na verdade, estava começando essa coisa dos bolos decorados, não era uma coisa comum, normal. E aí eu entrei com isso, e aí eu comecei a fazer os bolos. E aí foi me encantando, aí eu comecei a estudar, fazer aulas de gastronomia lá. Porque também quando você muda para outro país, você começa a ter outra visão da comida. Nós brasileiros, a gente está muito habituado no nosso dia a dia, no nosso hábito do arroz e feijão, de variar a mistura, e sabe, poucas coisas. E quando você muda, você vê um outro universo, uma outra realidade. E isso é muito legal, sabe? Isso para mim foi muito enriquecedor. De você conhecer um outro mundo, vamos dizer assim. E aí foi quando eu comecei a me empenhar mais em conhecer mesmo a gastronomia e a variação. E assim, o que mais me encanta é essa harmonização. O que harmoniza com o quê? Que às vezes a gente, que eu estava te falando antes, a gente comentou do mar e montanha. Que aqui pra gente, a gente não tem esse hábito de misturar o mar com outros tipos de alimento. E isso é enriquecedor. Então você vai indo, você vai estudando um monte de coisas, um monte de possibilidades. Mas antes mesmo de começar a estudar, teve algum prato que te marcou quando você chegou na Espanha, que foi, sei lá, decisor ou fundamental, ou que foi muito diferente de tudo que você já tinha provado? Olha, o primeiro prato, assim, foi um doce, na verdade, que é a crema catalana, né? Que, assim, que me encantou. E, na verdade, depois você vai descobrindo que nem a crema catalana, ela não passa de um creme brulee. Só que lá ela tem um outro nome. Então, você começa a ver que, assim, os pratos, às vezes, eles são muito parecidos e levam nomes diferentes. Sim. Mas esse foi um dos pratos e o arroz caldoso. E essa coisa deles terem esse hábito de comer, que eles falam de cuchara, que é de colher. Então, como lá faz muito frio durante muito tempo do ano, se come muito de colher. E isso é um prato que pra mim é reconfortante, é um prato que te abraça. E eu gosto desse tipo de prato, sabe? Prato único, que você faz um prato e... sabe? Tá tudo lá dentro, né? Isso. E reconfortante, onde você tem essa coisa que você fala, nossa, me sinto abraçada. E eu acho que a comida é isso, né? Que a comida não é só o lado fisiológico da gente, né? Sim. Acho que é isso mais que você tá trazendo para todo mundo, que é esse lado emocional, que
muitas vezes ele é mais importante até do que o lado fisiológico da gente, né? Até coisas simples, né? Por exemplo, um dos vídeos que teve aqui no canal foi uma buchada, né? Que é o intestino ali do boi, se não me engano. E foi feito de uma forma tão simples, ali numa experiência tão legal, que se torna totalmente diferente. Não era um prato que eu comeria em outro lugar, mas essa experiência traz... Isso. A gente vê o prato de uma forma totalmente diferente, ter uma relação, né? Um carinho pelo... Isso, pelo e você... prato. Tira o preconceito que você tem de alguns alimentos, que é o que você acabou de falar. Você tira o preconceito. Porque às vezes você fala assim, eu não comeria isso. Eu, na Espanha, por exemplo, a morcilha, que é o nosso chouriço. Sim. Era uma coisa que imagina, eu ia falar, não, é um prato feito com sangue, que tal, não sei o quê. E lá, de você ver a preparação, de você estar ali. Gente, hoje é uma coisa que eu adoro. Então, e liga no emocional. Então, quando a gente está preparando aqui, a gente não está preparando só um alimento, a gente está preparando, sabe, uma coisa que a gente já tem aqui, já vai trazendo esse afeto, esse carinho. E às vezes as pessoas falam, você cozinha super bem e tal, mas aqui você conhece as técnicas. Eu falo, não, eu cozinho com amor de verdade. Sabe, eu sei que isso as pessoas vão gostar, então para mim é importante trazer esse aconchego. Ó, o segredo pro caldo, ele é muito importante, que é o seguinte, a água sempre tem que estar fria, tá? Quando você quer extrair o sabor dos alimentos, você coloca os legumes todos na água fria e aí você consegue extrair os alimentos. Se você quiser preservar, por exemplo, eu vou fazer uma salada de maionese, eu quero preservar o sabor da cenoura, eu quero preservar esse sabor. Então eu já coloco sempre na água fervendo, que aí eu consigo fazer com que esse legumes ele mantenha o sabor. Só que o que eu quero é exatamente ao contrário. Então eu vou colocar na água fria, porque daí a hora que ele começar a ferver, ele vai tirar todos esses sabores, todo o nutriente do alimento e vai jogar na água. Põe tudo de uma vez, a água e tudo. Isso. Sem refogar, sem nada. Não. Então agora já tá preparando ali, colocando na panela, né, o que já tá cortado. Por enquanto alho, cebola... Cenoura. Na verdade, o alho vai aí também? Vai um dentinho de alho aqui, ó. Não precisa ser nada picado muito fino, tá? A gente vai colocando aí a cenoura e aí nós vamos colocar a água. E o pimentão e o tomate não vão no caldo, então? Não, eles vão no preparo do prato. Então, só recapitulando. Então, caldo é alho, um dente de alho, cebola... E a cenoura. Cenoura. Isso, porque a gente quer um caldo claro, tá? Só com sabor. E daí o alho, a cebola roxa, o tomate, o pimentão vão tudo pro preparo mesmo ali depois na panela. Isso. Quando a gente vai fazer o caldo, às vezes a gente quer acelerar o processo. Então a gente fala assim, eu vou ferver a água e depois eu já coloco os legumes. Não, você tá jogando os legumes que estão com sabor e nutrientes no lixo, tá? E você tá desperdiçando a água, porque a água não tem sabor de nada. Então você tem que fazer exatamente o contrário. Fria, porque eu extrair todo esse sabor. E aí quando terminar de cozinhar, todos esses legumes eles não vão ter sabor de nada. Todo esse sabor já passou pra água. Eu tava pensando aqui que o caldo é muito importante, né? Mas o prato chama arroz caldoso, né? E a gente, normalmente quando cozinha, não tem tanto... cuidado assim com o caldo, né? A gente tô vendo aqui nesse processo que ele é bem importante, que tem técnicas que não são tão conhecidas assim, né? Sim, e é o que é mais importante, porque senão você vai ter um arroz que não tem gosto, porque como o arroz é o arroz bomba ou o arroz de risoto, ele é um arroz que ele tem muito amido e ele absorve muito sabor. Então o sabor vai vir do caldo. Não adianta eu ter uma preparação, mas ele vai vir do caldo o sabor que ele vai ter. Então aqui a gente já colocou os legumes para esquentar, né? Enquanto isso a gente vai preparando a gente, né? Sem falar gente. Mas preparando as outras partes ali no paralelo. Nós vamos montando um mise en place.
tem uma história legal também aqui no condomínio. Um pouquinho antes da pandemia, as mulheres aqui não tinham o hábito de cozinhar. E assim, todo mundo me conhece aqui pelo hábito de cozinhar, né? Por causa dos bolos e tal, então todo mundo sempre sabia. E elas sempre me pediam, dá uma aula de culinária, dá uma aula de culinária. E aí nós montamos uma aula de culinária aqui no salão de festas do condomínio, a gente fez e tal. E logo, muito, assim, acho que menos de um mês começou a pandemia. E foi muito gostoso, porque a gente montou um grupo e assim, muitas elas falavam, nossa, você salvou a minha pandemia. Porque agora eu sei fazer um caldo, agora eu sei fazer um risoto, agora eu consigo fazer coisas diferentes na minha família. E dava até pra praticar também, né? Aprenderam e conseguiram praticar na sequência. Mas assim, foi muito legal, porque às vezes a pessoa vai para um curso e ela não dá tanto valor. Porque ela acaba, aprendi, mas eu continuo pedindo comida, eu continuo... E a pandemia fez as pessoas perceberem que elas também podem cozinhar, né? E isso foi muito legal. Porque aí vem o reconhecimento de que, olha, é importante. É legal a gente sair, é legal a gente ir num restaurante, mas é legal também a gente cozinhar para a família da gente. Tem o tempero da gente, tem a cara da gente. Aí o carinho, né, que às vezes ficava na obrigação, né, de comprar fora, de fazer qualquer coisa, sem aquela atenção pela comida, sem o retorno também das pessoas, né, eu acho que daí nesse momento tá todo mundo junto ali, com mais tempo. E o pimentão vermelho é mais pela cor ou pelo sabor? O sabor, porque o pimentão verde, ele é muito intenso, tá? Então a gente usa o pimentão vermelho ou mesmo o amarelo, que ele é mais suave. Porque como é um porco, você tem que dar sempre valor pra proteína principal, em vez de você ficar misturando muito. Porque quanto mais ingredientes você usa, mais você fica encobrindo o sabor do próprio prato. Então a preparação inicial é isso, né? A cebola roxa, o alho. Aí tem quantos dentes de alhos? Que um dente foi pra água, né? Pro caldo. Isso. Aqui eu vou preparar mais ou menos meio quilo de arroz, tá? Então aqui eu coloquei mais ou menos uns 4 dentes de alho, pequenos. Uma cebola roxa e usei mais ou menos 3/4 do pimentão, tá? Porque ele tava grande. Um bom prato espanhol não pode faltar tomate e nem pimentão. Então a gente tá colocando sal aí no caldo, né? Isso. Tem uma quantidade certa? É muito a gosto, mas procura colocar, não muito salgado, mas vamos supor, em 2 litros de água, vamos colocar uma colher cheia de sopa, tá? Eu gosto muito do tomate pelado. Que eu acho que ele já não tem a pele, facilita a vida. Que essa panela, na verdade, muita gente acha que a paella é o prato e que essa panela, ela se chama paelleira. Mas não, ela se chama paella. Por isso que o prato tem o nome de paella, tá? Então a panela que chama paella, né? E você falou que até na Espanha eles também... Eles chamam de paelleira. Chamam de paella. Sim. E aquela panela, acho que dá pra ver aí no vídeo, mas é uma panela bem largona assim. Isso. Não sei se facilita pra vocês verem. É uma panela que ela não é alta, tá? Ela é baixa. E ela ajuda no preparo, porque você consegue distribuir melhor as carnes, ela não fica soltando tanto líquido. Quanto mais espaço você tiver, então assim, maior é o espaço que você vai ter de calor, então mais fácil pra carne não desidratar, não ficar soltando água, e às vezes ela fica dura nesse processo de ficar muito tempo e ela soltar água, tá? Aí você falou que é costela, né? Uma das carnes que vai usar hoje. Isso, eu vou usar costela e vou usar lombo. De porco, né? Isso.
E costela normalmente é uma carne que demora um pouco mais pra preparar, né? A costela bovina, a costela suína, na verdade, se ela tiver pequena, ela... É rapidinho. Rapidinho. Tudo bem picadinho, tá? Pode ver que tudo é bem picadinho. Por causa de sabor, pra ir mais rápido. Por causa de sabor. Porque aí você consegue distribuir o sabor melhor pelo prato, pelo arroz. Porque você imagina também a sensação... Porque tudo a gente pensa, né? Na sensação, no paladar. Você vai comer um arroz que ele é pequenininho com um pedaço de cebola. Não vai ser agradável na hora de comer. Agora, se você consegue ter numa garfada todos os sabores junto, é onde vai te trazer esse sabor. Aqui você tá fazendo mais cenouras, né? Já estava previsto na receita, você incrementou... Não, foi de última hora, porque sobrou uma cenourinha aí, que a gente fez o caldo. E aí eu falei, não, vamos dar uma picadinha nela e vamos colocar, cozinhar isso. É a gente improvisar o tempo todo, enriquecendo. A gente olha e fala, faltou uma corzinha. Então vamos, tá aí, vamos lá. Vamos colocar a corzinha no prato. Vamos lá. O caldo já tá pronto, tá? É um caldo clarinho, então por isso que ele é rápido de ser feito. Lembra que a gente colocou sal, então agora a gente vai tomar bastante cuidado com o sal aqui. Ó, a carne, esse daqui, na verdade, eu falei lombo, mas é pernil, tá? Que é mais úmido. E nós vamos também não deixar pedaços grandes, a gente vai deixar pedaços bem pequenininhos. Quando você foi pra Espanha, você foi com a Gabi, né? Sua filha, pequenininha ainda, né? Gabriela tinha 11 anos quando a gente foi pra lá. E como foi essa adaptação pra ela e pra você como mãe também, né? Que tava com a família aqui mais próxima. É complicado, porque você chega lá, você sente meio que tá fora do ninho, tá meio perdida. Porque você não tem ninguém ainda, você não tem amigos. Eu fui porque eu casei, então tinha uma pessoa conhecida, mas é só aquela pessoa, então você acaba se sentindo no começo e é tudo diferente. O idioma, você acha que você fala o idioma, quando você chega lá você vê que não, que sabe, você não entende muita coisa, então a adaptação ela é um pouquinho complicada. Na escola, porque aí a Gabriela estava com 11 anos, ela já teve que entrar na escola, ela não sabia o idioma, mas ela é inteligente e rapidinho ela se adaptou também na escola. E isso, assim, no começo você estranha a alimentação, você estranha o clima principalmente, porque é muito frio e muito tempo. A gente aqui tá acostumado, porque assim, a gente já sofre quando são dias de frio. Imagina lá que são meses de frio. Com as frentes frias a gente já sofre aqui. Imagina lá, são 9 meses. Então, assim, a gente demorou um pouco para se adaptar, mas depois a gente se adaptou super bem. O povo espanhol é muito parecido com o povo brasileiro, que tem os que te acolhem bem e os que te acolhem mal, como aqui. Então... E em relação à cultura de comida mesmo, né? A gente falou no comecinho do arroz e feijão. Mas lá você conseguiu fazer arroz e feijão todo dia? Você se adaptou? Como que você fez com... Não, você acaba se adaptando ao local. Essa é a realidade. Por mais que você fale, eu vou levar os meus hábitos. Eu, como sou uma pessoa que eu sou muito curiosa também em relação à alimentação, e os meus filhos foram criados assim, então eles também têm essa coisa eles são muito curiosos em questão de alimentação. Então a gente sempre gostou de estar provando coisas novas, de estar variando. Então isso pra gente lá foi maravilhoso, porque você acaba tendo essa possibilidade. E a escola lá, ela é integral. Não é aqui como aqui no Brasil. Então, todas as crianças, elas estudam integral.
Então, as crianças, elas ficavam na escola, porque daí eu tive o Antônio lá também, e as crianças, elas entravam na escola às 8 da manhã e saíam às 5 da tarde. Então, elas almoçavam na escola também. E isso ajuda com que eles criem um hábito diferente do nosso. Porque lá é primeiro prato, segundo prato, sobremesa. É diferente da nossa cultura de vamos comer um arroz, feijão, salada. Não, lá não. Então, primeiro prato, por exemplo, uma lentilha. Aí depois você vai pedir um segundo prato, que seria o nosso prato principal, é uma carne com uma batata. Então é totalmente diferente desse padrão que a gente tem de olhar e fazer um pratão, né, de arroz, feijão, não. Eu não fui pra Espanha ainda, mas só de ir na Argentina, Chile, Uruguai, que tem bastante coisa, né, da colonização, já era bem diferente, né? Era estranho eu ir nos restaurantes e não achar arroz, quando achava arroz era salada de arroz, arroz gelado. E imagino lá na Espanha, então, que tem talvez menos influência aqui latino-americana, que a gente possa ter entre os países. Né? Uhum. É, porque para eles comer arroz todo dia, não, imagina. Tanto que às vezes eu comentava com alguma amiga espanhola, eu falava, não, a gente no Brasil come arroz e feijão. Eles falavam, nossa, que tédio, vocês não ficam entediados todo dia comendo a mesma coisa? E o problema é que você volta pro Brasil e o tédio vem junto. Porque você fala, tá, eu não quero mais comer, sabe, arroz, feijão. E é onde você acaba adaptando esses costumes pra você na vida. E eu acho interessante, sabe? Porque eu acho que a diversidade de nutrientes, por isso que todo mundo fala às vezes assim, ah, mas lá a dieta mediterrânea. É exatamente isso. É essa variedade. Você comendo variedades de ingredientes, você está ingerindo variedades de nutrientes. Então eu acho que isso é mais enriquecedor. E nessa receita de hoje, o que tem de adaptação? Né? Você falou do arroz. O arroz, o original, qual que seria? Que você falou? Arroz bomba seria o original, mas aqui é mais difícil de encontrar. Não que não tenha, mas além dele ser mais difícil, ele acaba sendo mais caro, tá? E você consegue fazer com arroz de risoto tranquilamente. O importante é que ele solte esse amido e que ele tenha essa absorção do caldo. A carne de porco é comumente usada lá, né? Você estava até comentando da terra com o mar, da mistura de proteínas diferentes que a gente não está tão acostumado aqui no Brasil, né? Isso, e com caça, eles comem muito coelho, então eles têm essa mistura. E o porco para eles é muito importante. O jamón, que seria o presunto cru deles, né? Então, assim, o porco para eles é muito importante. Eles têm uma cultura muito legal em relação ao porco. Porque o porco ele é consumido, como eles falam, de focinho até o rabo. Porque você vai lá nos restaurantes, você come, eu quero um petisco. Você vai comer uma orelha fritinha. Eles servem a cara do porco. Então, assim, eles têm isso do aproveitamento do alimento, que é diferente de nós. Eu acho que assim, a gente vive num país de muita fartura. Apesar de ter muita fome, a gente vive num país de muita fartura. Então a gente aprende a não dar valor para as partes pequenas, para as partes que não, né? Como agora está começando, você começar a valorizar as partes que não são consideradas comestíveis do alimento, aliás, não são tradicionais, por exemplo, as folhas, e elas são riquíssimas. E muitos lugares do interior eles têm esse hábito justamente pela falta que eles têm do alimento. E lá eu acho que como passaram muito por guerras, coisas que nós não passamos, eles criaram esse hábito do aproveitamento do alimento. Agora nós vamos para a panela. Agora essa parte da panela mesmo, né? Com a carne. Isso. Aí nós vamos... Essa é a vantagem da panela grande. Então você vai distribuir
pouquinho da carne, ela vai tostando a carne, tá? Sem ficar soltando o líquido. Aqui com a costelinha, dourando e fazendo o fundinho. Eu já tô sentindo o cheiro aqui. Já bateu a fome. Na hora do almoço, né, Rô? A importância da panela é essa. Não que, mas eu tô em casa, eu não tenho. Não vou fazer? Vai, você pode fazer. O ideal é, se eu tenho menos espaço, vou colocando menos quantidade, vou retirando essa carne, tá? E aí eu vou fazendo o mesmo processo. Só manter o calor da panela. O ideal é manter o calor da panela. Mas vai retirando para não soltar tanto líquido? Isso, você pode ver que ela não solta líquido. Ela não solta nada de líquido, porque ela tem muito calor distribuído. E ela não tá... Agora, se você colocar ela toda junto, ela vai começar a soltar líquido. E aí a carne vai ficar dura. Agora a gente vai colocar, ó, a gente já deu a tostadinha, tá? Agora a gente vai colocar o pernil picadinho. E o pernil tava mais picadinho, né, do que a costela. Sim. Tava com pedacinhos bem pequenininhos. E é mais rápido, né? Isso. E você pode ver que não tem praticamente gordura. Eu coloquei um fio de azeite, mas ele não vai muita gordura no prato, tá? Porque isso também, no final, você vai ver que no arroz caldoso, ele tem caldo. Se você coloca muita gordura no prato, porque a carne já vai soltar gordura, então ele vai ficar com aquele aspecto de gordura em cima. E assim não, ele vai ficar com aquele aspecto do caldo mais bonito. Eu vou tirar a carne e aí ele vai ficar com esse fundinho de carne. E aí nós vamos entrar com o alho, a cebola, o pimentão, a cenoura, que aí ele vai acabar retirando todo esse sabor. E aí ele tem... Aí depois a gente vai colocar voltar a carne, colocar o arroz e o caldo. E quando você sabe que é o ponto da carne? Dourado. Quando a carne estiver dourada, a gente já pode parar. Por quê? Porque depois ela vai terminar o cozimento dela junto com o arroz, tá? Que agora é como se fosse uma selada nela só. Exatamente. Pra ela não ficar com aquele aspecto de carne cozida, e sim de carne tostadinha, mais bonita. Agora tá retirando a carne, né? Isso, porque agora nós vamos fazer o fundo com os vegetais, que seriam os temperos, os vegetais, tá? Ó, nós vamos entrar com o alho. Dar uma tostadinha primeiro no alho. E aí a gente já vai entrar com a cebola. O alho que tá rapidinho. Então... Que tá bem quente é a panela também, né? Tá. A cebola roxa, você falou que foi mais opção mesmo, né? Que não necessariamente foi a cebola roxa. É a intenção de fazer um prato mais colorido, mais bonito. Mas pode ser a cebola branca, a cebola normal. E já chegou aí restaurante espanhol depois que você voltou pro Brasil? Fui num restaurante espanhol comer paella. Se eu não me engano, ele fica ali no Ipiranga. Ah, é famoso esse daí, né? É assim, eles são um pouco fiéis, mas algumas coisas não tem jeito. É a mesma coisa que eu fazer feijoada na Espanha. Não vai ter o mesmo sabor. Não sei te dizer, os ingredientes são diferentes, o peixe, a carne, é diferente o sabor.
A gente consegue adaptar, mas a gente não consegue trazer o sabor. A própria experiência, né, do lugar você não consegue trazer, né? Não. E lá, assim, por exemplo, um peixe. Lá nós estamos falando que são águas muito frias. E aqui a gente não tem essa água fria. Então o sabor do peixe muda. E agora a cenoura. Aqui a minha intenção não é nem cozinhar, porque ele vai acabar cozinhando. É tirar esses sabores que tava da carne aqui e trazer para os legumes. Eu não preciso me preocupar, eu vou deixar cozidinho, não. A gente deixa mesmo, só retirou o sabor, agora a gente coloca o tomate, que ele tem água, então ele vai, essa umidade do tomate vai acabar tirando. E aí a gente já vai entrar com arroz, voltar com a carne e entrar com o arroz. Aí aqui nós vamos entrar com o ingrediente que é a páprica, tá? A páprica, ela precisa ser, vamos dizer assim, frita, tá? Porque quando você dá uma fritada na páprica, ela realça o sabor dela. Então não basta você só pegar a páprica e jogar, não. Dá uma fritada que você vai ver que ele dá um sabor totalmente diferente. É legal, bom saber esse, porque normalmente falam pra colocar os temperos secos mais no final, né, pra não queimar. Sim, nesse não, mas caso aqui... é pra queimar mesmo, pra pegar o sabor. Exatamente, que é esse defumado que a gente quer, da páprica. E daí vai juntando com os ingredientes aos poucos ali. Isso. Você viu que ele deu só esse encostar, ele já levantou o sabor e agora a gente já pode misturar com... Senão aí sim, ele queima. Até no feijão, quando você estiver fazendo feijãozinho, você fritar o alho e tal, você coloca a páprica. E de temperos, assim, de iguarias, tem muita diferença lá também, na Espanha, do que o que a gente usa? Só o açafrão. O açafrão que na verdade não é o nosso. O nosso seria cúrcuma, que a gente chama de açafrão da terra. Lá não, lá eles usam muito o açafrão, que pra gente é caríssimo. Lá também é caro. Aliás, é considerado um dos ingredientes mais caros do mundo, o açafrão. Porque ele é o pistilo de uma flor. E ele é tirado manualmente, um por um, esse pistilo. Então, por isso que ele é tão caro. O que é pistilo? Pistilo da flor. Aquela partezinha de dentro da flor, sabe? Que tem aquelas duas anteninhas. É aquilo. Então, você imagina a quantidade de plantação que tem que ter para você produzir uma quantidade pequena. Por isso que ele é tão caro. E não tem uma colheita... Ele tem que ser feito manualmente. E agora deu uma refogada no tempero, né? E volta a carne. Isso. E agora a gente vai entrar com arroz. Ó, aqui tem mais ou menos meio quilo de arroz, tá? Meio quilo de arroz, né? Dá uma refogada nele, então. Isso. E aí a gente já vai começar a entrar com o caldo. A gente vai colocar ervilha, só que assim, eu só uso a ervilha congelada. Quando você vai fazer um prato, por exemplo, onde você vai cozinhar, procura nunca usar a ervilha em lata, porque ela já está muito cozida. Então ela vai ficar com aquele aspecto. A ervilha, ela congelada, ela vai te trazer um sabor mais doce
e também ela vai ficar inteira no prato. Então você vai conseguir visualizar e vai ficar mais bonito e também mais gostoso. Então vou deixar todos os ingredientes aí embaixo listados, que a gente foi falando muita coisa ao decorrer da gravação. E no blog também vai ter a receita completa, né? Se você fez essa receita aí, já deixa a sua curtida aí, já segue o canal e fala como que ficou, se deu certo, se não deu, que panela que você usou e deixa a sua dica também. Ó, agora a gente vai pegar o caldo, tá? E a gente já vai começar a introduzir o caldo aqui e aí a gente vai sentindo igual um risoto. A gente vai sentindo quando ele já tá cozido e quando ele tá no ponto. Então não tem uma quantidade certa, isso daí. Não. Mas normalmente, por exemplo, o arroz, normalmente a gente usa o dobro de arroz, tá? Um arroz caldoso, a média seriam 4 vezes a quantidade de caldo do arroz. Então se eu usei meio quilo aqui do arroz, eu vou usar 2 litros de caldo, mais ou menos, tá? Prefiro adicionar a água aos poucos. Você pode ir adicionando mais quantidade, mas é interessante porque aí você vai mexendo e quanto mais você mexe, mais o amido você solta do arroz. E aí mais cremoso ele vai ficar no final, tá? Uma dica importante essa daí, hein? É diferente, é igual o risoto. O risoto, quanto mais você mexe, mais amido ele solta e mais cremoso ele fica. É diferente do arroz agulhinha que a gente quer soltinho no dia a dia. Sim. Então a gente não mexe justamente porque a gente não quer que ele solte amido. Aqui não, aqui a intenção é que ele solte esse amido para ele ficar bem cremoso. Já dá pra ver que tá ficando bem mais cremoso daqui, né? Sim, porque ele já vai soltando o amido. E aí você vai vendo que o arroz, olha, ele ainda tá com um aspecto. Você começa a olhar que a parte de dentro do arroz, tá vendo? Ela ainda tá branquinha. Quando ela começar a ficar transparente, é que o arroz já tá no ponto. Legal, várias dicas aqui hoje. Tá chegando nas partes finais, né? Colocando a ervilha. E ela é congelada mesmo, né? Ela não faz perder o calor ou é tão quente aí que ele... Ela vai acabar descongelando porque ela tá terminando de cozinhar. Então a gente vai ainda colocar um pouquinho mais de caldo. Eu não coloco antes porque como ela é muito molinha e ela já tá cozida, então a gente coloca agora que assim ela vai descongelando sozinha. E agora já tem uma corzinha verde, né? Que você tava falando que ela faltando. Bel. Acabei errando aqui na hora de subir os arquivos pra nuvem, né? Eu jogo tudo pro Google, para o espaço do Google ali, né? Online. Até para ajudar o meu amigo Rafael Brandão aqui que faz as edições. Vou deixar o contato dele aí embaixo. A juntar tudo depois, né? Ver o que é mais interessante, o que ficou melhor de toda a gravação que a gente fez. E no final, como foi um vídeo bem extenso, a gente ficou ali horas gravando, eu acabei usando mais de um cartão de memória. Na hora que eu coloquei no computador, algumas imagens não subiram para a nuvem porque estava com o mesmo nome, eu não chequei e acabei perdendo. Mas já estava na parte final, né? A gente está colocando a ervilha aí, né? Para dar uma cor e um saborzinho diferente. E depois é só verificar aqui o ponto. Então você passando a espátula, a colher, o que você estiver usando aí, você vai percebendo se deixa esse caminho aí, tá vendo? Ó? Olha como fica um caminho quando ele tá no ponto certo. Porque daí ele já secou o suficiente, já virou um caldinho mais firme, como se fosse de um risoto. E daí ele não junta água ali nessa parte de baixo quando você faz isso. E ficou muito gostoso, perdi todos os vídeos que eu experimentei esse arroz caldoso. Infelizmente, eu prometo que vai ser a primeira e a única vez que acontece isso. Mas já deu pra ter uma ideia, eu quero saber se você fez aí, se ficou bom, se não ficou. E já curte, comenta, compartilha e se inscreve aí no canal. Muito obrigado e até a semana que vem.